histórias de sucesso e hoje com essa mulher sensacional, queridíssima. Ela que tem a profissão do futuro, que não é mais futuro, que já é presente. Porque vamos combinar, que quem cuida de pessoas, quem sabe entender de pessoas, está mais solicitada do que nunca. Com vocês, eu tenho a honra de apresentar Lorivânia Araújo. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, querida. Eu agradeço o convite. Lorivânia, você é psicanalista, consteladora. Aliás, depois a gente vai ter uma partinha dessa entrevista só para falar de constelação. Mas como psicanalista, essa sempre foi sua vocação? Entender de gente? Não. Não. Eu comecei, meu primeiro emprego foi no Unibanco. Ambiente corporativo. Eu adorava mercado financeiro, trabalhei 18 anos no mercado financeiro. Fui operadora de bolsa de valores, trabalhei com moeda estrangeira e, de repente, aquilo já não fazia mais sentido para mim. Aí eu saí do meu emprego e não sabia o que eu queria. Eu falei pro meu marido, me dá um tempo para eu pensar, porque aquilo não fazia mais sentido, eu ia mal trabalhar. E aí eu fiquei, acho que mais ou menos um ano, sem direção, sem saber o que eu queria. E a palavra constelação começou a aparecer nesse momento. E aí eu fui assistir uma constelação com a Vera Bassoi, me apaixonei e foi assim que começou. A psicanálise veio após a constelação. Então você resolveu ter uma formação acadêmica para poder balizar aí. Isso, eu me formei em constelação, né? E aí eu vi que faltava algo. Aí eu falei, não, eu preciso de algo mais concreto, com mais teoria, assim, para que eu conseguisse abranger. Quando você fala que você é uma buscadora, né? Uma fuçadora. Eu me identifico muito, porque eu também sou. Eu sou uma eterna fuçadora. Então, aí eu fui para psicanálise, fiz a NEP, né, que era da Márcia Frati, falecida, né? Foi minha amiga, amigona. E aí eu me formei em psicanálise. Olha que legal. E aí ela me convidou até para dar aula lá na escola, que daí a gente vai fazendo os cursos internos, né, de fundamentos, tudo para você ter bagagem para dar aula. Sem dúvida. Eu cheguei a dar aula de psicanálise. Então, hoje o meu carro-chefe é a psicanálise. Embora eu ame constelação e trabalhe muito com ela também. Tudo que a gente estuda, de uma certa forma, são ferramentas que a gente vai utilizando, conceitos, para nossa própria avaliação do caso. Não é assim? Então, eu vejo assim, todos os cursos, que não foram poucos que eu já fiz, eles parecem independentes, mas eles são interdependentes, porque dependendo da situação que chega para mim, do profissional que chega para mim, eu falo, olha, para esse eu vou usar isso, para aquele eu vou usar aquilo. E quando você vê, você tem aí uma enorme possibilidade de ajudar as pessoas. Você sente isso? Exatamente. E aí, dentro disso, eu fui fazendo outros cursos, né? Eu fiz medicina germânica, isso é muito legal. Que é os conflitos que geram doenças, isso. né? Eu fiz microexpressão facial. Porque, assim, o corpo fala. O corpo fala. E fiz cursos básicos, assim, rápidos, né? De neurociência, que é um assunto também que eu adoro. Eu também. Então, assim, tudo vai casando, né? É um Lego. Eles vão se formando, assim. E só para contextualizar isso que você está falando, eu estudei Direito, fiz a formação em Direito, e eu queria prestar concurso público. E aí eu fiz esse curso a respeito das MCRIs, ligadas à programação neurolinguística e tal, porque eu dizia assim, nas minhas audiências eu vou saber quem tá mentindo. E eu fui fazer o curso, eu não estava nem formada em Direito, eu já estava fazendo especializações. Mas isso me ajudou tanto, enquanto empresária também, porque a pessoa sentava na minha frente,
eu via lá a jugular mexendo, a pessoa piscando, a orelha não sei o quê. Tampando a boca, Pronto. coçando o nariz. Eu já sabia exatamente por onde ir Exato. para atingir aquele objetivo que eu queria, que era saber a verdade ou poder ajudar de alguma forma, porque tem coisas que não são ditas. E isso foi tão legal, e eu comecei a treinar tanto que as pessoas tinham medo de me ameaçar. Eu não vou lá não, que ela vai descobrir as coisas. Acontece mesmo, as pessoas não conseguem nem olhar pra você. Passou assim, cabeça baixa, pra não olhar nos seus olhos. Pra não olhar. Aí eu falei, gente, não é assim, eu tenho que parar, identificar. Analisar. Não é? Vou ficar gastando neurônio pra ficar analisando todo mundo, né? Até porque você tem tantas coisas, né, no seu dia a dia, porque você é psicanalista, você tem um sítio onde você aluga e faz também seus eventos, é isso? Isso, eu tenho um sítio em Piedade que se chama Sítio Antacarana. Antacarana. Isso. Da onde vem esse nome? Antacarana é aquele vórtice energético que forma na nossa cabeça quando a gente entra em oração, em contato com o divino. Que lindo! Então, é a conexão com o divino. Sei. E esse sítio, meu marido fez um curso com Léo Artesi de xamanismo e surgiu a vontade de ter um espaço no meio da mata, que nós estamos cercados de floresta ali. E a gente tem alojamento, tem um salão para todos os tipos de terapias e de cursos que as pessoas queiram dar lá também. Tá aberto, é universalista, né? Não existe assim, tipo uma religião, não. É espiritualista, universalista. Espiritualista. Isso. Mas o interessante é que energeticamente deve ser um lugar maravilhoso. Sim. Porque se só faz coisa boa, então fica aquela energia emanando ali. Ele não é alugado, por exemplo, para festas. Então, assim, álcool, não tem energia. O objetivo é outro. Então, assim, o nosso lema ali é que todo mundo que entra e sai melhor do que chegou. Que maravilhoso. E todo mundo fala isso quando vai embora. Porque você já cravou ali uma intenção positiva. A egrégora, né, que a gente conseguiu formar ali é para isso. Eu fiz um curso uma vez com um xamã que ele tem que preparar o ambiente, daí como se fosse uma oca, que ele coloca um fogo dentro, e daí ele vai, as pedras, e daí ele vai colocando. Gente, é pros fortes isso, hein? A fogueira, por exemplo, ela não é simplesmente acender um fogo. Isso. Tem a direção certa para colocar. Então, é muito interessante, né? Assim, mas foi disruptivo, viu? Mas sempre é, né? Continue, que eu quero saber mais. Então, e lá, esse espaço, a gente também trabalha com terapia. Eu faço imersões onde a gente une terapias sistêmicas da constelação, terapias xamânicas, psicanálise, meditações tântricas, porque eu também sou terapeuta tântrica. Como é isso? Como que você percebe seu corpo? Né? O Tantra, ele trabalha muito com a sua percepção corporal. Então, assim, hoje, infelizmente, tem muita gente que deturpa. Tem o Tantra erótico, que é o que a gente vê por aí. Mas o Tantra terapêutico, ele é curativo. Imagino. Porque ele quebra as couraças que a gente herda, né? Transgeracionalmente, lá das nossas avós, das nossas bisavós. Então, assim, uma meditação ativa do Tantra, eu levo o seu corpo até a exaustão, e de repente você para, e aí você vai entrar em estado de meditação, em silêncio absoluto. Quais são as memórias que vão vir daquilo? Que lindo! Então, é muito interessante. E a gente junta tudo isso numa imersão de final de semana. Tá. Começa na sexta? Na sexta e termina no domingo. E como que o pessoal fica sabendo disso? Entrando na página do sítio. Qual é? @Sítio Antacarana. @Sítio Antacarana. Vai estar aqui no vídeo. Entrem lá no Instagram, porque o trabalho que a Lori... Eu já chamo de Lori, porque é uma... né, nós já estamos íntimas. Lá na mentoria, a Lori fala... A gente fala a mesma língua, não é, Lori? Porque, gente, se tem uma coisa que pode salvar o planeta, é o autoconhecimento. Exatamente. As pessoas estão se perdendo por não se conhecerem, né, Lori?
Infelizmente, né? Então, se você não se conhece, você não consegue dominar suas emoções. Sem E você dúvida. é um barco à deriva se você não consegue dominar suas emoções, porque você é comandado pelas pessoas e não por você. E é muito triste de ver isso. E tem muito. Eu vi esses dias, achei tão sensacional, a analogia que fizeram de uma pessoa brigando no trânsito. E atrás da briga no trânsito tinha um comentário dizendo: essa é uma criança que foi assim, 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 e esse que tá brigando do outro lado é uma criança que... As características da criança, ou seja, quem briga hoje é o adulto. Mas no fundo, é a sua criança que tá ali brigando, porque um dia ela não foi compreendida, um dia ela foi deixada de lado por, sei lá, qualquer razão. E a gente traz isso para a vida adulta, como a gente não se conhece, não conhece nossas emoções, quando você vê, você tá dando vexame. Uhum. E a gente coloca o lema, né? Ah, é meu gênio estourado. Não é assim? A nossa criança, ela nos acompanha a vida inteira. E muitas questões e emoções não resolvidas na nossa infância, ela vai vir hoje, mas é uma dor sem nome. Você não sabe por que você sente aquela rejeição, mas hoje, quando você se sente rejeitado, é um gatilho daquela criança que foi ferida lá e não sabia que aquilo se chamava rejeição. Então, quais são as suas atitudes hoje? Muitas atitudes infantis, né? A gente vê aquele caso do avião, que a mulher fez um escândalo porque o filho queria sentar na janelinha. Pois é. Então, quem estava brigando ali? Era a criança dela que, por algum motivo, não teve, né? Não foi vista, não foi ouvida. Então, é absurdo como a gente não se conhece. Quando a gente se conhece, a gente já se freia e fala assim, minha criança está no comando, deixa eu deixar ela quietinha aqui. É tão interessante, eu tenho um case pitoresco da minha infância. Um dia eu entrei na casa da minha prima e eles estavam tomando sorvete. E naquela época, sorvete era uma coisa difícil, era caro para comprar. Era um pote de sorvete. Quando eu entrei, eu lembro que eles esconderam o pote para eu não ver. Uhum. Óbvio que eu vi o pote. E eles esconde. E eu vi o pote. E eu saí chateada pra caramba. Primeiro que eu adorava sorvete. E segundo, porque eles esconderam o sorvete de mim. Eu sabia que eles não queriam me dar o sorvete. Eu passei a vida inteira sendo alucinada por sorvete. E eu me presenteava com sorvete e não tinha limite para sorvete até o dia que eu lembrei dessa situação e trouxe à tona. Gente, mas por que sorvete é tão importante? Né? Eu fui lembrar do dia que me negaram o sorvete, me deixaram de lado por causa do sorvete. Parece uma coisa boba, mas isso me acompanhou anos da minha vida. E você imagina isso em graus maiores, porque tem dramas familiares muito densos, você carregar isso para uma vida toda e não saber como lidar com isso. Aí a Santa Lori vai lá, faz um mapeamento de vocês e você tem uma paz, uma tranquilidade que é tão boa de estar perto. É porque, assim, às vezes quando a gente fala traumas de infância, não é trauma, é como a criança pegou aquele fato. Então, assim, eu tratei de uma moça que ela achava que a mãe não gostava dela porque a mãe nunca tinha feito um bolo de aniversário para ela. Olha! Só que aí, conversando, eu falei assim, mas era costume fazer festa de aniversário? Ela falou, não. A única pessoa que tinha bolo era a minha irmã caçula, porque ela fazia um escândalo que ela queria bolo. Eu e o meu irmão nunca tivemos bolo. Eu falei assim, mas você chegou a pedir para sua mãe? Ela falou assim, não. Eu falei, sua mãe é viva? Ela falou, é. Eu falei, pergunta para ela por que ela nunca fez bolo. Aí ela foi perguntar, a mãe dela falou, por que você nunca pediu? Aí ela falou, meu Deus, eu carreguei isso mais de 40 anos. Você vê? E é uma coisa tão simples. Você nunca pediu, eu nunca imaginei que você queria bolo. A sua irmã fazia um escândalo, eu tinha certeza que ela queria. Mas você ficou quieta, você nunca pediu bolo. E aí estava próximo do aniversário, aí a mãe fez um bolo e fez uma festa surpresa para ela. Nossa, então, quebrou! Então, assim, são a forma como a criança enxerga. Eu sempre falo assim, que da nossa época a gente assistia, pelo menos eu acompanhava com meu filho, aquele
Maravilhoso Mundo de Bob? Lembro. Esse desenho, ele mostra exatamente como a criança enxerga o mundo. Então, essa forma particular de enxergar o mundo é que vai mudar o adulto, né? Lembrei de uma outra situação. Já era avó. Meu neto caiu e bateu a testa. E a gente falou assim, pega a faca pra cortar o galho. Ele falava, eu não quero que corte. Porque a criança é literal. E a gente pega... Imagina ele imaginando a faca cortando o galo. Então, assim, realmente... A gente tá brincando, mas são coisas que Que marca. marcam muito. Esse final de semana eu saí com o pessoal de moto, que a gente ama andar de moto. E a gente foi no restaurante e caiu a faca de uma pessoa 3 vezes no chão. E cada vez que caía a faca, uma pegava e riscava o chão. Não vai ter briga aqui, não. Eu falei, meu Deus, que crença limitante antiga. Você falou do galho, eu lembrei. Crença limitante mesmo. E você sabe que quantas dessas crenças a gente carrega uma vida inteira e não sabe para que serve? Exatamente. Qual é o fundamento? Por que a pessoa faz isso? Você só repete. Só repete padrão. E esse repetir padrão é o que a gente trabalha muito na constelação, porque a gente não herda somente a herança genética, a gente herda a herança emocional. Uau. A epigenética explica isso. E agora a psicogenealogia também está explicando. Que tem a ver com os neurônios espelho. Exatamente. Ou seja, como você faz, como eu faço. E aí, se você cresceu num ambiente onde os seus pais brigavam, como que você vai poder ser feliz no casamento? E aí, se você tiver um marido muito 10, ou uma esposa muito 10, e seus pais brigavam, você vai criar o caos para você repetir aquilo inconscientemente. Que loucura. Porque o caos é um lugar familiar para você. É a sua zona de conforto. Ali você já sabe como se virar. Até se proteger. E aí, e você conta, né? A pessoa não percebe que ela tem só 50% de domínio sobre aquilo. Então, assim, eu vou brigar, mas depois tudo se resolve. Mas e se o outro não foi criado com briga? Aí o casamento acaba, a pessoa fala, mas como assim? A gente se dava tão bem. Que loucura, hein? Então, essa herança que a gente repete sem saber por quê, graças a Deus dá para quebrar na constelação. E na constelação, quando eu fiz constelação, para mim foi muito disruptivo, porque eu sempre ganhei dinheiro no meu trabalho. E era muito tranquilo para mim, porque o meu trabalho era, eu vendo isso aqui para você e você me paga por isso, certo? Não tem problema nenhum eu contar, porque isso já tá uma coisa resolvida na minha vida. Mas quando eu comecei entrar na profissão que eu amava, eu não conseguia cobrar. Eu fazia tudo de graça. E o meu marido brigava muito comigo. Ele falava, que isso? Você faz cursos no Brasil, fora do Brasil, você investe e você não cobra. Você faz tudo de graça, as pessoas não valorizam o que é de graça. E eu fui constelar. Eu falei, gente, deixa eu ver o que tá rolando. E eu descobri na família que quando o meu avô lá casou com a minha avó, ele era viúvo, ele foi deserdado. Porque a minha avó era de uma família muito rica e tal, e falou, não, você não vai casar com ela, se você casar, você vai ser deserdado. E quando ele encontrou um amor verdadeiro, ele preferiu ser deserdado e abrir mão do dinheiro. E depois dele, todo mundo abria mão do dinheiro na família. Então, se você ama a sua profissão, você não pode ganhar dinheiro com ela. Não posso ganhar dinheiro com ela. O dia isso não é libertador? O dia que eu vi isso, eu falei, o quê? Isso ficou no passado. Daqui pra frente, vamos ganhar dinheiro com o que a gente ama, sim. Aí as minhas mentorias tiveram valor, as minhas palestras tiveram valor e tudo mais teve valor. Mas antes eu falava, mas eu já tenho tanta coisa, Deus já me dá tanta coisa, não preciso cobrar. Entende? E daí você não consegue reinvestir, você não consegue aprimorar, você não consegue pagar mais curso, porque tudo você faz de graça. Tudo é caro também, tudo né? É caro. E isso foi tão maravilhoso na minha vida. Por isso que quando eu vejo uma pessoa como você, que cuida disso com tanta ética, porque tem essa também, né? Tá cheio de gente no mundo aí dizendo que faz, mas... Então é muito importante buscar a questão ética do profissional, como você, que estuda, se aprofunda, que tem aí uma bagagem acadêmica também, que é muito importante.
Porque eu imagino quantas pessoas você pode mudar a vida realmente por trazer essa clareza, né? Infelizmente, Lília, hoje estão banalizando muitas coisas. Eu E a imagino. constelação é uma delas, Eu né? sei. Porque assim, eu falo que eu tive o privilégio que quando eu fiz a minha formação, eu fui a primeira turma da Vera Bassoi. Então, era presencial. Aham. E era teoria na terça-feira e prática às quintas. Então, eu tenho mais de 500 horas só de assistir constelações. Porque, assim, eu terminei meu curso e meu marido começou. Então, eu continuei estudando porque eu continuei frequentando. Então, foram 4 anos de formação. Foi uma faculdade de constelação. Sem dúvida. E como eu gosto muito de ler, ela aproveitava isso e ela me incentivava muito. Então, eu li praticamente a obra de Bert Hellinger. Hoje, tem gente que nem sabe quem é Bert Hellinger e faz constelação. Imagino. Né? Então, assim, o primeiro ponto da constelação é o não julgamento. E pessoas estão tentando suicídio depois de fazer constelação, porque o constelador simplesmente fala que ela é culpada, um aborto provocado, ela é assassina. Nossa, que então, perigo. É muito perigoso. Mas, assim, hoje a pessoa faz um workshop de final de semana e se intitula constelador. É verdade. Então, assim, tomar cuidado onde vai também, porque... Tem gente fazendo... Outro dia eu vi na internet e falei, meu Deus, a pessoa estava fazendo liquidação de constelação. Você acha? E aí, infelizmente, tem aquelas pessoas que vão procurar o mais barato e às vezes o mais barato sai bem mais caro, né? Porque se você não consegue depois dar um respaldo psicológico, fica complicado. Porque você abre um campo energético e você precisa fechar esse campo energético. E precisa saber fechar também. Precisa saber fechar. E você precisa saber o que você está fazendo ali. As leis, né? Existem leis. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Você trabalha com essas 3 leis que são a lei da nossa vida. Que legal. Né? Então, eu fico triste quando eu vejo como eles estão banalizando isso. Gente, eu ficaria horas falando com você, porque esse assunto é um assunto que eu adoro. Você é uma pessoa que tem muito conteúdo, então, Obrigada. assim... Mas o nosso bate-papo tá chegando ao fim. Que pena. Mas eu vou te convidar para voltar uma outra hora pra gente falar mais sobre esse assunto. Mas eu tenho certeza que você tem uma mensagem para deixar para as pessoas nesse sentido. Aquela é sua câmera, deixa lá uma mensagem para as pessoas que estão buscando, que às vezes estão perdidas, não conseguem evoluir, estão travadas em algum ponto. Abre seu coração aí, fique à vontade. O meu recado para vocês é que busquem ajuda. Existem profissionais qualificados que podem sim ajudar vocês a descobrirem o que se passa, né? Por que eu sou tão fechada? Por que nada dá certo na minha vida? Ou porque eu não consigo, eu tenho um dedo podre para relacionamento, né? Tanto como a gente vê sempre, né? Então, assim, busque um profissional qualificado. Todos nós temos direitos de ser feliz. Nós estamos aqui para ser felizes. Então, não se acostume com a mesmice, não se acostume com pouco, não se acostume com migalhas. Né? Nós podemos muito mais. Que linda você, que linda. E agora, dizem assim, né? Quero puxar a brasa para o meu assado. A Lori faz parte da nossa mentoria. Eu quero saber como está sendo para você participar do nosso grupo. Está sendo incrível e assim, ontem eu segui o seu conselho e coloquei lá, porque eu não sou muito do digital. Não era. Não era. Não era. E aí na mentoria de segunda-feira, eu falei, vou fazer o que ela mandou. E fiquei encantada com o resultado. Tá vendo só? E aí você percebe que é gostoso, né? Interagir, que o povo realmente responde, né? Exato. É maravilhoso. E aí, assim, a gente pode sair do consultório e abranger um número muito maior de pessoas. É sobre isso. Sobre isso. Porque esse relacionamento, ele amplia de uma maneira inimaginável. Então, eu vejo que tem pessoas que me seguem do Japão, Portugal, Estados Unidos. E quando você vê que você está dando uma palavra que pode mudar a vida daquela pessoa que está do outro lado do planeta, isso é gratificante. Sim. E quanto mais você faz, mais você quer fazer. E você tem todo o potencial para continuar nesse sentido. Obrigada. E abranger cada vez mais pessoas com tudo que você tem de bom e de lindo dentro de você. Parabéns por ser quem você é, viu? E obrigada por você estar fazendo parte da minha vida, né? Eu que tenho que agradecer.
Obrigada, gente. Olha que delícia quando a gente está em sintonia, numa egrégora de energia, de reciprocidade. É isso que a gente quer para as pessoas, cada vez vocês sejam mais felizes e que eu possa proporcionar algo de bom para vocês, trazendo essas pessoas incríveis aqui, porque existem muitas histórias de sucesso, como o da Lorivânia, para serem contadas. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.